Presença gloriosa. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 16. Aleluia. Versículo 13, vou ler aqui alguns versículos. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: João Batista. Outros falou Elias. Outros falou que tu és Jeremias. Outros, alguns dos profetas. Mas Jesus olha para eles e diz: e vós, quem diz que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que alegria! Que alegria do Senhor Jesus Cristo ser reconhecido por um pobre mortal, Filho do Deus vivo. Jesus se alegra com a resposta e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aleluia. Pedro, eu admiro Pedro. Costumo dizer que eu sou meio fã de Pedro, porque Pedro foi aquele apóstolo simples, ousado, teimoso, audacioso, corajoso e que parte para cima. Arrancou até uma orelha de um, né? Pedro, filho de Jonas, filho de João, natural de Cesareia, pescador no mar da Galileia. Esse apóstolo tem muito a nos ensinar. Eu tenho aprendido muito com Pedro. Observando a história dele, se vê muito erro que ele cometeu. Também se vê muito acerto que ele cometeu. Às vezes, como ser humano, como servo de Deus, como membro da igreja, cometemos falhas que achamos que não somos dignos demais, sim, participar da igreja, do corpo da igreja, do corpo de Cristo. E por alguma falha, se sentimos tão pequeno, inútil, ao ponto de dizer: não dá mais para mim caminhar, não dá mais para mim seguir, é melhor eu parar. Participei de um evento nesse final de semana em que um pastor chegou e disse: a partir de hoje eu vou largar tudo e vou largar o meu pastorado, porque é pesado. As acusações, as labutas da vida que invadiu o coração daquele homem, ele chegou à conclusão que tinha que parar. Mas mostramos a ele que o sacrifício daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, é maior do que toda indiferença humana. A Bíblia fala que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, todas as nossas mazelas, levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Recaiu sobre ele. Ele comprou. E ele nos garantiu a paz através do seu sangue. Mas Pedro, ele inicia o seu ministério primeiro sendo convidado pelo seu próprio irmão. André chega para ele: olha, eu tenho que te mostrar Jesus, te conhecer. Você precisa conhecer. Ele é o Messias, vamos lá. Ele tem um encontro com Jesus. Mais à frente, Jesus se identifica para ele, se apresenta a ele, tem um encontro, diz:
Você é filho de Jonas, ou filho de João, como algumas Bíblias diz. Será chamado Cefas, que quer dizer, traduzido, Pedro, pedra, ou fagulhas de pedra. Depois vai ter outra situação em Lucas capítulo 5. Após uma pesca maravilhosa, eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. A noite foi frustrada, a noite foi difícil, mas pela manhã, Jesus mandou que eles lançassem a rede à direita do barco. E a Bíblia fala que pegou bastante peixe. Naquele dia, Pedro prostrou aos pés de Jesus, entende que ele é muito mais do que ele imaginava. Então ele decide largar tudo para seguir Jesus. E Pedro então atende o chamado. E Pedro começa então a fazer a vontade de Cristo, seguindo ele. Vai haver um episódio que Pedro ele vai entrar dentro do barco e vai vir uma tempestade. Aquela tempestade foi uma tempestade terrível. Pedro era pescador. Pedro conhecia sobre o mar. Quem pesca sabe. Quando dá tempestade é perigoso estar, tem que encostar, tem que descer, tem que ir para lugar seguro. Mas eles vão pegar o barco e a onda vai bater forte, o vento vai soprar forte. No meio daquela tempestade, eles clamando por misericórdia, eles avistam no meio da tempestade algo sobrenatural. Um homem andando por cima das águas. Cá para nós, eu e você falava que era fantasma. Eles é um fantasma. Estamos perdidos. Aquela voz ecoa e diz: sou eu, não temas. A voz era conhecida. Pedro conhece, é o mestre. Mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele achou um milagre fantástico. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro sai do lugar de segurança e se lança sobre o improvável, sobre o incomum. Quando ele pisa no mar, estava firme como está aqui esse altar. A Bíblia fala que Pedro começou a andar por sobre as águas, em direção a Jesus. Mas houve um erro que ele cometeu. Ele começou a reparar a força do vento. Ele sabia que o vento era um vento contrário, era um vento forte. O pastor Samuel esteve lá. A profundidade é 450 metros abaixo do nível do mar. O mar da Galileia é rodeado de rochas. Quando o vento bate, diz um instrutor que é como bater, você pegar um balde d'água e fazer assim, ó. O vento rechicoteia lá, rechicoteia cá. Então as ondas é terrível. Ele sabia que era perigoso demais, que era quase que impossível sobreviver àquela tempestade. Pedro andando, começa a reparar a força do vento e das ondas. A Bíblia fala que ele teve medo e fundou. Jesus prontamente pega ele, levanta, põe de segurança dentro do barco e diz: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Cá para nós, se aquela fé foi pequena, estou preocupado com a minha. Sai de dentro de um barco, pisar na água. Mas ele tirou o foco
daquele que ele nunca poderia ter tirado. Deixa eu logo te dizer uma coisa. Saia daqui com essa palavra. Jesus estará sempre diante de você. Seja qual for o problema, seja qual for a circunstância, não importa o tamanho do vento do mar que vai se levantar, Jesus está diante de você. Não perca o foco, Ele vai te dar vitória. Você está em segurança com Ele. O vento vai soprar, deixa soprar. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então Pedro tomou aquele susto. Pedro toma aquele susto. Mas Jesus põe ele em segurança e Jesus o repreende. Nesse versículo aqui, nessa passagem, Jesus pergunta a ele quem era. Ele, na visão dos outros, eles começam a falar: tu és Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Jesus, mas eu quero saber de vós. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó, Jesus o louvou. Bem-aventurado és tu. Aí depois Jesus continua no sermão. E lá embaixo, Jesus vai dizer para ele que ele tem que ir a Jerusalém. E que chegando em Jerusalém, seria confrontado pelos escribas, pelos fariseus, e seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro diz: Senhor, não deixa que aconteça tal coisa, tenha pena de ti mesmo. Jesus: para trás de mim, Satanás. Jesus o repreende. Jesus chama a atenção dele, repreendendo um espírito maligno que ele colocou na mente dele. Mas espera aí, segundos, no meio da mesma conversa, o Espírito de Deus o revelou que ele era o Filho de Deus. Ó como nossa vida é oscilante, por falta de uma vigilância. Somos frágeis, somos ser humano. Mas ei, você é filho daquele que vive e reina para sempre. Na conversa, Pedro vai agora mudar o sermão. Não vai mais dizer para ter pena. Jesus continua dizendo que vai passar pela morte. E Pedro chega para ele: Senhor, estou pronto a morrer contigo. Jesus olha para ele: Pedro, quer que eu te diga uma coisa? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ó, ele toma aquele impacto. Ele: não, estou pronto a morrer com meu mestre. Estou pronto. Sou Pedro. Jesus vai ser levado, ser entregue na mão dos homens. Jesus, ó, foi torturado. Levaram Jesus preso. E o que que Pedro faz? Chega um acusador: você é um deles. Não, não, não. Eu não sou um deles. Não parece que isso se repete na nossa vida? Nas faculdades, em certos trabalhos, em certos lugares. Ué, mas você não é crente? Às vezes é uma palavra torpes. Ué, mas você não é crente? Não parece que o cenário se encaixa com a gente? Mas vamos lá. Vê o segundo e diz: você anda com eles. Não, 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 não conheço. Não conheço. E se retira dali. Vai para outro lugar fugindo, e está Pedro fugindo. Vem a terceira pessoa. Aquelas mulheres falam para ele:
Você é um deles, porque até a tua fala te condena. Não adianta você se desviar. Não adianta você largar tudo. Porque aonde você abrir a sua boca, a sua fala vai condenar e vai dizer que tu é um filho de Deus, que está rebelde e precisa retornar para os caminhos do Senhor o mais rápido possível. A tua fala te condena. Pedro ouve o soar do galo cantar. Pedro vai chorar. Pedro fica desesperado. Ele vai clamar por misericórdia. A autoconfiança. No episódio anterior, lembra que ele arrancou a orelha de Malco? Do Getsemane. Mas um erro que ele cometeu, que não é pela força humana, mas sim pela justiça do Todo-Poderoso Deus. Pedro começa a pensar, começa a refletir. Mas espera aí, ele é meu amigo. Eu sou apóstolo dele. Ele me escolheu para fazer a sua obra. E eu estou cometendo erros. Aleluia. A sua autoconfiança levou ele a entender que ele não é nada. Ele é simplesmente um pobre mortal. Porque tem dia que sentimos tanta unção, tanta graça, que se mandar Golias, a gente pede para mandar os outros os 4 que ficou lá do outro lado. Tem dia que nós estamos fortes para matar gigantes. Tem dia que nos sentimos menor que Zaqueu. Se passar uma barata, você pula. Se sentimos frágeis. Somos seres humanos pobres, mortais, que carecemos da misericórdia e do poder do Deus Todo-Poderoso. Mas Pedro não só errou. Pedro não só errou. Ele recebeu a revelação entre todos os apóstolos que estavam ali. Ele levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita, que coisa maravilhosa. Pedro, após Atos 2, cheio do Espírito Santo, agora capacitado para fazer a obra, se sente cheio do Espírito. Ele sai daquele lugar e começa a pregar a palavra do Todo-Poderoso. A Bíblia fala, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus naquele dia. Um dia ele vai orar na hora 9 no templo. E quando ele chega no templo, está lá um coxo. E aquele coxo chega para ele e pede uma esmola. Pedro estava duro igual eu. Se eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Meu amigo, o que nós temos de mais valor é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Aleluia. O que temos mais valor é o Senhor Jesus Cristo. Pensa comigo, estávamos perdidos. Estávamos desgarrados. Aí o Deus Todo-Poderoso, Ele planeja um plano. Meu Deus, que plano é esse? De enviar o seu Filho ao mundo para nascer no meio dos mortais, crescer no meio dos mortais, pregar um evangelho poderoso e depois se sacrificar um sacrifício de cruz. Pare para pensar, que amor é esse? O maior amor que nenhum ser humano ainda compreendeu na íntegra, de um pai entregar o seu filho para ser morto por outro.
O Deus Todo-Poderoso fez isso, entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Então o sacrifício dele não é em vão. Aleluia. Não é em vão, foi por você. E ele habita na minha vida, ele habita na sua vida. É isso que nós, como cristãos, temos que ter essa convicção. Jesus está comigo. Ele está comigo. Ele nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te deixar só. Jesus não. Vamos. Aí, vocês lembram que Pedro negou 3 vezes? Jesus morre, Jesus ressuscita, os discípulos, cada um toma um rumo. Pedro, novamente, volta para a sua vida cotidiana de 3 anos e meio para trás. Volta a pescar. Novamente, a pesca foi frustrada. Passa a noite toda pescando. Eu acredito que Pedro ficava assim, parece que eu já vi esse filme. Não pegou nada. Estava pela manhã lavando as redes, frustrado. Aquele homem, oh, aleluia, com a voz meiga e suave, chega na beira da praia. Amigos, tem de alguma coisa aí para comer? E conheço essa voz. Disseram, é o mestre. Pedro, ó, puf, pula no rio. Estava despido. Tem momento que falhamos, que se sentimos indignos. E tentamos se esconder. Pedro pula para se esconder. Pedro sai dali. Jesus come com eles. Eles não tinham dúvidas. Não havia dúvida no coração. Era o mestre, ressurreto. Jesus vai andar com o amigo dele. Vai conversar em particular. Pedro, vem comigo. E aquele diálogo me chamou muita atenção. Jesus chegou para ele e disse, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, te amo. Apacenta os meus cordeiros. Amém, Senhor? Jesus ainda no diálogo diz, Pedro, pela segunda vez, tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, sim, te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Amém, Senhor? Jesus ainda dialogando naquele papo. Jesus chega para ele e falou assim, Pedro, sim, Senhor, tu me amas? O cenário mudou. Ele disse 3 vezes. A Bíblia fala que ele se entristeceu. Aí eu creio que ele passou um filme na cabeça. Espera aí. Eu havia falado para ele que estava pronto para morrer por ele. Eu só vim falhando. Eu errei quando meti a espada na cabeça de mal. Ele me repreendeu. Eu falei para ele ter pena dele mesmo e não ir à morte, e ele me repreendeu, falou que eu estava possuído por demônios. E agora? O que eu falo? O que respondo nessa terceira pergunta? Eu falei para ele que eu estava pronto para morrer para ele, e eu neguei ele 3 vezes. Quantas vezes não negamos? Quantas vezes não falhamos? É uma palavra de reflexão.
Pedro passa aquele filme na cabeça, mas ele responde algo que mexeu comigo. Ele disse: Senhor, tu sabe de tudo. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, tu sabe que eu sou um pobre, um miserável pecador, cheio de falhas. Tu sabe da minha fragilidade. Quantas vezes eu prometo cumprir, fazer algo e não consigo cumprir. Tu sabes da minha fragilidade. Eu creio que ele fica pensando: Senhor, tudo que eu prometi ao Senhor eu não cumpri, eu falhei. Não é assim que acontece conosco? Se sentimos tão pequeno, tão indigno. Aí vamos lá. Ele fala assim: Senhor, tu sabe de tudo. Olho a olho, tete a tete, ele diz: tu sabes que eu te amo. Oh, presença gloriosa. Jesus, eu te amo. Ele diz: tu sabe que eu te amo. Jesus fala para ele e diz: apacenta o meu rebanho, Pedro. Toma uma posição e apacenta o meu rebanho. Pedro não parou. Pedro cumpriu o ide. Pedro não desistiu. Pedro escreveu 2 cartas para nós. Está registrado aqui. Primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro. Deixou o maior legado nas escrituras, no evangelho. Mas agora Pedro vai ficar velhinho, caminhando já há bastante anos, mas ainda de pé, em Roma. Imperador Nero o condena à morte. Levam para ser crucificado como Jesus foi crucificado. Pena de morte para Pedro. Acusação por pregar o evangelho do seu amigo Jesus Cristo. Acontece algo que eu fico só Pedro para fazer isso. Ele chega para os carrascos e diz: posso ter um último pedido? Sim, por não? Por gentileza, eu não sou digno. Eu estou aqui parafraseando. Eu não sou digno de morrer como o meu Cristo. Quem sou eu para morrer como Ele? Por gentileza, me põe de cabeça para baixo. Os homens pegaram Ele e crucificaram de cabeça para baixo. Pedro morreu naquele dia. Corajoso, não desistiu, não parou, não recuou. Não era mais aquele Pedro medroso, covarde, mentiroso, cheio de falha. Não era mais. Era um Pedro cheio do poder de Deus, cheio de coragem. Era um Pedro que não estava se importando com a circunstância da vida, com o vento, com a tempestade. Ele não estava se importando. Ele estava com o seu olhar fixo em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ele estava convicto que ninguém poderia separá-lo do amor do Todo-Poderoso Filho de Deus. Pedro está ali convicto. Aleluia. Pedro morre naquele dia. Será que somos capazes de morrer pela causa? De não negar o nome do Senhor? Porque o erro de Pedro foi na sua autoconfiança. O erro de Pedro foi esse.
Mas depois que ele entendeu que quando você deposita a tua vida a Cristo, entrega a sua vida a Ele, você passa a viver para Ele, nada mais se importa, nada mais é como antes. Você é uma nova criatura, você é forte para resistir qualquer tipo de problema que vier sobre a terra, sobre a sua vida. Você vai passar, você vai resistir. Hoje pela manhã estava nesse evento, e na palestra que damos, mostramos uma cena de um missionário chamado Isaac, um rapaz de 26 anos, foi pego num país comunista, e aqueles homens muçulmanos falou que ele teria que negar a Cristo e rasgar a Bíblia e parar de ler. Mas ele se negou. Torturaram aquele jovem, bateram naquele jovem, amarraram ele estilo helicóptero, pé e mão para trás, e ficou 7 dias amarrado daquele jeito. Depois soltaram ele, levaram ele perante o chefe, e o chefe pôs um contrato na frente dele, ó, assina aqui, negando Jesus, abrindo mão desse livro, e você vai ter uma vida boa, uma vida protegida por nós. Ele olha para aqueles homens e rejeita aquela proposta. Os homens ficam enfurecidos e partem para cima daquele jovem de 26 anos e massacra aquele jovem. Pega aquele jovem, joga dentro de um contêiner. Dentro daquele contêiner, com mais de 60 pessoas imprensadas dentro daquele contêiner. Um calor infernal. Ele ficou ali por meses. Mas aquele jovem chamado Isaac não negou o nome do Senhor. Aqueles homens desistiu, que viu tanta firmeza, que viu tanta coragem, tanta determinação, e falou assim: deixa ele preso, deixa ele quieto. Esse Isaac é conhecido pelos missionários 10 por 40. O missionário da lenda. Missionário da lenda, deixou uma lenda, deixou um legado. Está preso até os dias de hoje. Mas todos que batem na cela deles se convertem a Jesus Cristo. Todos que jogam na cela dele se convertem a Jesus Cristo. Ele fala do poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem a liberdade que nós gozamos. Ele não tem essa liberdade, ele está preso. Era jovem em 2004, com 16 anos, com 26 anos. E ainda se encontra preso por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é mais do que a nossa própria vida. Eu vi naquele jovem um amor sobrenatural pelo seu Criador. Será que temos esse amor por esse Cristo? Porque ele demonstrou que amava mais o seu Senhor do que a sua própria vida. Pedro falou: me bota de cabeça para baixo. A minha vida é insignificante, a do meu Cristo é maior. Vou contar uma história para vocês e eu termino aqui. Essa história me chamou a atenção. Eu estou envolvido com os missionários. Nós estamos ali, irmãos, ajudando 14 igrejas, pastor Samuel, em Moçambique. 14 igrejas. Estão ali ofertando. É tão gratificante. Pouquinho que a gente manda para lá. Ó, R$200 lá do nosso dinheiro aqui, dá para sustentar uma família, uma compra de 30 dias. 200, o que é R$200 hoje? Não sei nem contar picanha, mas a picanha acho que está por aí, né? Uma picanha, né?
Estou falando da abóbora não, estou falando da picanha. E lá R$200 sustenta uma família. E nós estamos envolvidos nesse campo missionário. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu ouvi uma história e essa história mexeu muito comigo. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Uma Assembleia de Deus há 50 anos atrás mandou um casal novinho, que havia casado recente, para a China comunista. Vocês vão ser missionários lá. A igreja vai te dar suporte. E a igreja enviou esses missionários para lá. 50 anos atrás. E aqueles casal fizeram a obra do Senhor na China comunista. Escondido, fugindo, em túneis, sofreram perseguição, foram pegos, foram torturados, quase morreram. E esse casal ficou velhinhos. Se passou os 50 anos, já com seus 70, 74 anos. Deixou a igreja formada, a igreja grande. E resolveu se jubilar e voltar para o Brasil. Vamos encerrar os nossos dias na nossa pátria, junto à nossa família, junto à nossa igreja que nos enviou. Vamos voltar para o Brasil. Deixaram a igreja lá tudo certo. E eles voltaram para o Brasil. No avião, aquele senhor missionário falou assim: a igreja vai estar lá no aeroporto, com placas, nos esperando. O missionário que enviamos há 50 anos atrás está chegando no Brasil, vamos para lá. Ele calculando, ele pensando. Quando ele chega no aeroporto, não tinha ninguém esperando eles. Ninguém estava esperando eles. Ficou triste. Mas a sua velhinha falou assim: meu velho, fica tranquilo. O pastor que nos enviou já morreu. O pastor que está aí, de repente não tem muito conhecimento da nossa história, mas vamos estar na igreja, que lá na igreja com certeza eles vão nos dar a oportunidade e nós vamos falar da nossa experiência. Ele é verdade, minha velha. Chegaram em casa, foram para o culto. Chegaram no culto, entraram na igreja, ninguém conhecia. Ninguém nem saudou como visitante, deixou lá quieto, aquele casal de velho. O culto terminou. Aquele senhor missionário ficou tão triste, tão decepcionado. Puxa, eu estou 50 anos fazendo a obra do meu Deus. Fui enviado por essa igreja e a recompensa que eu tenho é essa. Ninguém nem pegar meu nome pegou. Ficou muito triste. A esposa dele chegou em casa: meu velho, não fica assim não. Vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos conversar com Jesus. E ele falou assim: você conversa com ele aí, eu vou andar pela rua. E ele saiu pela rua, chorando, conversando, murmurando. Uns 40 minutos depois ele volta para casa. A velhinha dele ainda está lá de joelho. Ele falou: e aí? Falou com Jesus? O que ele falou? A velhinha levantou: falei com ele. Ele esteve comigo aqui. Ele falou que o problema que a igreja não nos recebeu, porque ele disse que aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lugar. Ele disse que aqui não é a nossa pátria. Ele disse que a nossa casa é nas mansões celestiais com ele. Aí, meu velho, ele me mostrou um portal, a coisa mais linda de se ver. E eu entrava por aquele portal numa rua como de ouro, a coisa mais linda. Oh, aleluia. Os seus muros eram como de jaspe. Eu vi um rio, meu velho, calmo como um cristal. Oh. Havia na praça principal uma árvore, a árvore da vida. Ela, meu velho, havia 24 tronos. E o trono no centro, o
Todo-Poderoso assentado, e o Filho de Deus, que dizia para mim, falava assim: é aqui que é a sua casa. Eu via como que anjos voavam por cima daquele altar, dizendo santo num coro, uma coisa mais linda, meu velho. O conforto entra no coração daquele senhor missionário. E ele falou assim: realmente, a nossa pátria não é aqui. Eu estou esperando galardão na terra, reconhecimento na terra, mas quem vai me dar é Jesus. Não é assim? Quando fazemos algo na igreja, o pastor me pede e o pastor não agradece. Puxa, o pastor pediu para mim fazer, fiz com tanta excelência e nem elogiou. Acontece que o pastor é o maestro da orquestra. A melodia, o cântico, a essência é dele. Nós somos orientados por ele, mas toda a honra, toda a glória é dele. Tudo é para ele. O que você faz na igreja é para Jesus. Naquele dia, você vai entrar na boldas, no tribunal de contas. Você vai receber o seu galardão, toda a sua premiação. Então, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Vale a pena. Vale a pena renunciar a esse mundo. Vale a pena suportar a pressão do pecado que tão de perto nos rodeia. Vale a pena permanecer firme. Oh, como vale a pena. Naquele grande dia, o próprio Senhor Jesus Cristo vai colocar a coroa de vitória sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Você vai receber a coroa da vitória, você vai receber o seu galardão, e você não pode deixar ninguém tirar isso. Você não pode perder essa grande dádiva que está preparada para nós. Estamos aguardando esse grande evento acontecer. Jesus está voltando. Sinta-se abençoado com essa palavra. Sinta-se fortalecido. Pedro teve os seus erros, mas em nenhum momento você viu Jesus deixar ele de lado, jogar na cara, mas falou: apacenta as minhas ovelhas, faça a obra. Errou, acerta. Errou de novo, acerta de novo. Mas não pare. Você está convidado a não parar. Não pare nessa caminhada. Eu oro e eu entrego o meu microfone. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nos fortaleça assim como o Senhor fortaleceu a Pedro. Nos faça cheio do Teu Santo Espírito. Ainda que não temos recursos humanos, ainda que não temos força humanas, ainda que somos frágeis como a bolha de sabão, como disse Salomão, ó Senhor, eu te peço que a fortaleza do Teu nome apareça em nossas vidas, e Teu nome seja glorificado. Há de ser, Senhor, que tudo que fizermos para Ti seja para a honra e glória do Teu próprio nome. Eu oro abençoando essa igreja. Eu oro abençoando o pastor Samuel, meu amigo, meu irmão. Eu oro abençoando cada um aqui, cooperador, trabalhador dessa obra. Que essa obra cresça espantosamente para a glória do nome do Senhor, porque essa igreja é Tua. Ela é menina dos seus olhos. Ela é menina dos seus olhos. Dereva rádio Helvia, de candafaço, de Helvinádio Remaia, de candafaço minédio Remaia. Que presença! Eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Deus abençoe.